Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Felipe e hoje a gente vai continuar nossa leitura, né? Nosso resumo do livro Como Evitar Preocupações e Começar a Ver do Dale Carnegie. Eu tô aqui com o meu mapa mental aberto e hoje a gente vai entrar no capítulo 2, que é uma fórmula mágica para resolver as preocupações, tá? Então vamos lá. Carrier ficou atordoado com o fracasso. Nem conseguia dormir de tanta preocupação. Finalmente o bom senso me lembrou que a preocupação não estava me levando a lugar nenhum. Isso aqui me lembrou outro livro, que é Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que nesse livro o autor ele fala de uma coisa que chama círculo de influência e círculo de preocupação. O círculo de preocupação é quando você está consumido com a sua preocupação, reclamando, você está envolto naqueles sentimentos horríveis, né? E o círculo de influência é quando você para de se preocupar e você começa a buscar uma solução para aquilo. E esse livro fala assim, você quer passar o mínimo possível de tempo no círculo de preocupação e o maior tempo possível no ciclo de influência. Porque o que resolve mesmo os seus problemas, né, as coisas que você se preocupa, é você estar dentro do círculo de influência, não do círculo de preocupação. Então aqui, é isso aqui que o autor está falando mais ou menos, né? Tive o bom senso que me lembrou que a preocupação não estava me levando a lugar nenhum. Ou seja, você passar tempo nesse círculo de preocupação não te leva a lugar nenhum. Você tem que se mover desse lugar para um círculo de influência, ou seja, o círculo de ação, o círculo de resolução de problemas, né? E aí o autor continua, a técnica consiste em 3 passos. Então aqui ele indo nesse sentido do livro Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, ele está nos propondo uma fórmula, né, uma maneira de resolver preocupações, tá? Essa fórmula consiste em 3 passos. 1. Analisar a situação de maneira corajosa e honesta e entender o que pode acontecer de pior como resultado daquele fracasso. Ou seja, sei lá, você está preocupado que você vai perder seu emprego, por exemplo. O que pode acontecer de pior? Sei lá, você vai perder sua casa, alguma coisa assim. Você tem que pensar, né? Analisar a pior situação mesmo. Sei lá, você vai virar um mendigo, você não tem dinheiro. Tentar pensar nessa pior situação de verdade, assim. Pior que você, se você é uma pessoa meio pessimista igual eu, você vai chegar à conclusão, a situações assim tenebrosas. Então, mas é sempre bom você pensar nessa pior situação. 2. Depois de concluir o que de pior pode ocorrer, resignar-se a aceitar aquilo se necessário. Ou seja, depois que você chegou à conclusão da pior situação, aquilo lá é uma coisa que pode acontecer, certo? Se sua preocupação, de fato, ela se concretizar. E o pior caso que você se imaginou também se concretizar, você tem que estar disposto a aceitar isso, certo? Você tem que falar assim, olha, tá bom, eu vou virar mendigo, eu vou morar na rua, ou eu vou perder meu emprego, eu tenho que aceitar isso, certo? Eu tenho que ver. E como que eu viveria nessa situação, né? O que eu faria se isso acontecesse comigo? Eu ainda conseguiria viver? Tenta se imaginar, né? Aceitando isso. Você teria que primeiro se colocar nessa situação e pensar, tá, se eu tivesse aqui, o que eu faria, né? E aí você aceita, tá bom, eu aceito viver dessa forma, se isso se concretizar, certo? Terceiro, dedicar seu tempo e sua energia em melhorar o pior que você já tiver aceitado internamente. Ou seja, se você aceitou que você vai perder o emprego, o que é melhorar? O que você pode fazer para minimizar isso, entendeu? Às vezes não é perder emprego, é tentar começar a procurar emprego antes de você achar que você vai perder emprego. Às vezes por exemplo, você está com medo de perder, ou você começa a procurar um outro trabalho para uma segunda renda. Então, de alguma forma, você tenta achar alguma coisa que minimiza aquele pior cenário que você criou no passo 1, tá? Eu dificilmente ter. E por que isso é importante, tá? E aqui ele vai apontar para nós a direção. Eu dificilmente teria resolvido o meu problema se tivesse continuado naquele estado de preocupação, ou seja, no círculo de preocupação. Uma das piores características desse sentimento é que ele destrói nossa capacidade de concentração. Quando nos preocupamos, nossa mente salta de lá para cá e perdemos a capacidade de tomar decisões. Ou seja, essas perguntas tentando te tirar desse estado de preocupação, esse estado que sua mente fica embaralhada e você não consegue se concentrar, você não consegue entrar no modo racional, você parece que está perdido naquela racionalidade de piores cenários e tudo vai ser uma catástrofe, entendeu? Então essas perguntas, essa técnica, tem o objetivo de tirar a gente de lá e voltar para um lado mais racional, certo? Porque essas perguntas você vai acabar tendo que analisar racionalmente as respostas delas, tá? Então é importante você sair desse lugar e ir para um lugar que você consiga de fato resolver o seu problema, tá? A verdadeira paz de espírito vem de aceitar o pior. A verdadeira paz de espírito vem de aceitar o pior. Psicologicamente, acredito, isso significa uma libertação de energia, ou seja, é aquele negócio, quando você chega no fundo do poço, você só pode subir, né? Se você já aceita o pior, você aceita que você está no fundo do poço,
Você tá livre porque você só tem pra cima pra ir, entendeu? Então por isso que ele tá falando que você ganha uma certa paz de espírito quando você aceita o pior, né? Quando você aceita o fundo do poço, quando você não tem mais nada a perder, por assim dizer. Depois de aceitarmos o pior, não temos mais nada a perder. Aí ele continua falando isso. Depois de aceitarmos o pior, não temos mais nada a perder. Isso significa automaticamente que temos tudo a ganhar. E aí a gente libera essa energia de sair do círculo de preocupação e entrar no círculo de influência e no círculo de ação, né? Para começar a resolver nossos problemas, nossas preocupações. Aí aqui ele tá contando uma história de uma pessoa, né? Minhas emoções se acalmaram. E para minha surpresa, consegui pensar, olha que interessante. Se eu relatasse minha situação para o meu advogado, isso aqui ele conta no livro uma situação preocupante que ele se encontrava, tá? E ele estava muito preocupado, não conseguia dormir por causa disso. Então, para minha surpresa, consegui pensar. Se eu relatasse a situação que eu me encontrava para o meu advogado, ele poderia encontrar uma saída que ainda não tinha me ocorrido. Sei que parece burrice dizer que isso sequer tinha passado pela minha cabeça antes. No entanto, obviamente, eu não estivera pensando, mas apenas me preocupando. Ou seja, depois que ele conseguiu sair daquele estado de preocupação que ele estava, com essas perguntas, ele conseguiu fazer. Ele teve a ideia mais básica, que é eu posso falar com o meu advogado que ele vai resolver. E foi de fato isso que aconteceu no livro. Ele falou com o advogado falou assim: olha, faz isso, ele foi lá e fez isso e resolveu o problema, entendeu? Então, grande parte do problema que ele criou e que ele se preocupou estava só na cabeça dele, porque a solução era muito simples. Só que o problema é, quando a gente está nesse estado de preocupação, a gente não enxerga, né? Às vezes a solução está na nossa frente, mas a gente está tão obcecado, os pensamentos estão de todos os lugares que a gente não consegue ver a solução na nossa frente. E é por isso que é bom seguir esses passos, tá? E ele conclui o capítulo falando, portanto, a regra número 2 é 1. Pergunta a si mesmo, o que de pior pode acontecer? Então, de novo, o que de pior pode acontecer? Qual que é o pior cenário que pode acontecer se essa preocupação se concretizar? 2. Prepare-se para aceitar o pior, se for preciso, certo? Às vezes, experiência minha, às vezes quando você fala qual que é o pior que pode acontecer, você vê que o pior é ridículo. É tipo assim, nossa, é sério que eu tava me preocupando com isso, entendeu? Isso nem é tão ruim, sabe? Eu não lembro um exemplo, assim, agora, mas eu acho que se você parar para refletir um pouco as preocupações que você teve, a maioria delas é coisa que você fala assim, nossa, eu tô me preocupando tanto, tô perdendo sono, e é um negócio que nem me afetaria tanto, assim, sabe? Então prepare-se para o pior, se for preciso. 3. Trabalhe calmamente para melhorar o pior. Ou seja, você já está no fundo do poço, você consegue fazer alguma coisa para melhorar a sua situação, certo? Lendo esse capítulo, eu cheguei a algumas ações que eu quero tentar incorporar na minha vida, tá? 2 delas. Pense nas 2 últimas semanas em alguma coisa que o deixou preocupado, ansioso e com medo. Faça as 3 perguntas sobre o que aconteceu. Então a ideia aqui é você pensar nas suas últimas 2 semanas ou em alguma coisa que você se lembre que te deixou preocupado, tá? No meu caso, compartilhando aqui, eu tinha muita coisa para fazer no trabalho um tempo atrás. Eu estava começando a preocupar, meu Deus, não vou conseguir fazer, não vou conseguir fazer, não vou conseguir fazer. Muita coisa, reunião, e tem que responder e-mail, e pressão para entregar as coisas, e eu tava muito preocupado com isso, né? Ansioso, porque eu preciso terminar essas coisas, né? Aí eu parei e perguntei, tá, o que de pior pode acontecer? Na minha concepção, a pior coisa que pode acontecer é eu não dar conta do trabalho que eu tenho que fazer, certo? Eu ficar sobrecarregado, e ou eu querer sair, ou eu ser demitido por causa disso, tá? Então, esse é o pior cenário. E aí, tá, prepare-se para aceitar. Aí eu pensei, tá, e se isso acontecer de fato? Se eu realmente for demitido ou eu não aguentar e sair? Bom, eu, com sorte, já venho me planejando, então eu tenho o que as pessoas, os financeiros, aí o primo rico falaria, uma reserva de emergência. Então eu já tenho uma certa reserva de emergência para a situação que está guardada. Então eu não preciso me preocupar tanto com isso. Segundo ponto, o meu trabalho, por uma sorte, ele é muito requisitado, né? Eu trabalho com programação. Então, mesmo se eu perder o emprego, eu não teria muita dificuldade de arrumar outro emprego, entendeu? Então, de novo, eu cheguei nesse ponto e eu já falei assim, cara, o que eu posso fazer para melhorar o pior? Nem é um pior, entendeu? Nem é uma coisa assim catastrófica, né, que pode acontecer na minha vida. Então, eu já parei na segunda pergunta e eu já fiquei tranquilo com relação a isso, certo? Às vezes a preocupação volta e você tem que refazer esse exercício, tá? Mas aí você começa a internalizar isso, você começa a perceber que grande parte das suas preocupações são apenas mentais, né? Lógico que é preocupação mental, mas são distorções que a sua mente faz da realidade, certo? A realidade às vezes não é tão ruim quanto parece. Ainda mais se você for uma pessoa pessimista igual eu, entendeu? A realidade às vezes é muito mais sutil, muito melhor do que ela realmente parece, tá? Segundo, crie um plano de implementação e o estude para quando chegar a hora você se lembre. Então, uma preocupação que eu tenho aqui é porque, tipo assim, a gente está lendo esse livro agora, certo? Daqui 6 meses, aí você tá vendo esse vídeo, daqui 6 meses você vai começar a se preocupar por alguma coisa. Você acha que você vai lembrar de fazer isso daqui?
Eu, assim, experiência própria, não vou lembrar de jeito nenhum, tá? Então eu tô tentando criar mecanismos para que quando chegar a hora, eu tenha essa ferramenta. Ou seja, quando chegar a hora que eu esteja preocupado, ansioso e com medo, a primeira coisa que vem na minha cabeça é, nossa, tem aquele negócio lá do livro de como evitar as preocupações e começar a viver que eu posso usar nesse momento da minha vida, certo? Uma coisa que eu lembro que eu ouvi um tempo atrás, em outro livro, eu não vou lembrar o nome agora, é que você criar um plano de implementação. O que é um plano de implementação? Um plano de implementação é uma frase no estilo: se eu estiver nessa situação, então eu farei isto. É uma fórmula, né? Se eu estiver nessa situação, então eu farei isso. Então, você tem que criar esse plano de implementação, certo? Então, um exemplo aqui. Se eu estiver ansioso, então vou fazer os 3 passos da fórmula mágica. Esse é o meu plano de implementação. É o que eu vou fazer se isso acontecer no futuro, tá? Só que eu também acho, eu não confio em mim. Então, eu acho que eu vou esquecer disso daqui a um tempo. Então, o que eu fiz? Eu criei um caderninho aqui, ó. É um caderninho de planos de implementações. Então, isso daqui são todas, a grande maioria são frases nesse sentido aqui. Ou coisas que eu tenho que lembrar, tá? Então, por exemplo, como que eu faço o caderninho? Então, numa página, eu tô ao contrário aqui, eu acho, aqui, pronto. Numa página, não sei se vocês conseguem ver, tá? Mas nessa página daqui eu escrevo só a primeira parte. Então, se eu estiver ansioso, certo? Então, só isso. Se eu estiver ansioso, eu escrevo nessa parte. Aí eu tento lembrar o que eu tenho que fazer, certo? Então, a resposta tá quando eu viro a página, certo? Mas eu não olho. Então, isso daqui é um exercício. Eu não sei com que frequência eu vou fazer. Espero que eu faça diário, mas isso aqui pode crescer indefinidamente. Então, eu talvez faça isso todo dia, mas eu abro numa página aqui, por exemplo, primeira página. Hoje eu vou fazer a primeira página e a terceira, por exemplo. Aí outro dia eu abro e faço a quinta ou a 10ª, não sei. Mas todo dia seria muito pesado para encaixar numa rotina, certo? Se você tiver com tempo, eu aconselharia você fazer diariamente isso daqui, tá? Então você repete. Você põe aqui na primeira parte, se você estiver ansioso, aí eu vou lembrar. Então eu tenho que aplicar as 3 fórmulas, certo? E aí você vira a página e confere se você acertou a resposta, né? É como se fosse um quiz, né? Um jogo. Mas por que isso? Porque isso daqui, ele tá treinando você a você lembrar, entendeu? Você não põe tudo direto porque você está forçando a sua memória a se lembrar. Isso aqui tem um pouco se você estuda um pouco sobre técnicas de estudo e de memorização, isso daqui é uma das formas mais efetivas de você estudar e de você aprender alguma coisa. É você tentar lembrar sem olhar, certo? Essa é a melhor forma de você lembrar de qualquer coisa. Talvez um dia eu possa fazer um livro sobre técnicas de estudo, tá? Mas essencialmente essa é a melhor forma. É você tentar tirar da sua memória. Tirar da sua memória coisas é a técnica mais efetiva de estudo que a ciência sabe até hoje, tá? Então é por isso que eu faço isso. Primeiro aqui, primeira parte, se você estiver em tal situação, então você faz isso. Então é isso que eu coloquei aqui no meu caderninho. Eu coloquei 2 coisas, tá? Primeira, se eu estiver ansioso, eu escrevi na verdade, vou ler exatamente o que eu escrevi aqui, tá? Se eu estiver ansioso, preocupado ou com medo, então eu devo, eu tô lembrando, eu devo aplicar as 3 fórmulas, a fórmula mágica do livro Como Viver, Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, certo? Só que aí eu coloquei outra, porque eu tenho certeza que eu vou esquecer quais são esses 3 passos no futuro. Então, outra coisa que eu coloquei, aí eu coloquei mais uma pergunta, eu saí um pouco dessa fórmula de planos de implementação e coloquei uma pergunta de fato. Quais os 3 passos da fórmula mágica para resolver preocupações? Então, quais são os 3 passos? Primeiro, aí eu tô lembrando, ó, eu não tô olhando. Primeiro, pense no pior cenário que pode acontecer, certo? Imagine o que vai acontecer, quais serão as consequências na sua vida. Segundo, esteja preparado para aceitar esse cenário se ele acontecer, certo? Esteja preparado, aceite. Terceiro e último, eu já estou esquecendo, e eu acabei de fazer um vídeo sobre isso. Trabalhe para melhorar esse cenário, certo? Então, são esses 3 passos, tá? E o que eu vou fazer com isso? Eu vou estudar isso aqui com uma frequência grande, porque você viu que eu tive dificuldade, inclusive, depois de ler isso aqui, depois de fazer a leitura, de colocar aqui no mapa mental, de escrever no caderno, eu ainda assim não lembro, assim, rápido. E é isso que eu quero fazer, eu quero lembrar rápido, porque quando a gente tiver numa situação de preocupação no futuro, a gente quer, assim, ó, a gente quer que essa coisa apareça na nossa mente muito rápido. É uma ferramenta que tem que surgir naqueles momentos difíceis, certo? E é por isso que isso daqui tem que ser praticado. Por exemplo, eu escrevi isso aqui, é suficiente? Não, eu vou ter que voltar nisso aqui com uma frequência, tipo, diária, ou a cada 2 dias, 3 dias, não sei, mas não existe forma disso daqui entrar na minha cabeça sem prática, certo? Parece difícil, parece complicado, mas pelo menos pra mim, é assim que funciona, tá? Eu tenho que estudar e progredir aos poucos, tudo bem? Eu acho que é isso, espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo.